gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Livro de João 11, versículo 38. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e em uma gruta com uma pedra colocada à estrada. Era uma gruta com uma pedra colocada à estrada. E ele disse: tirem a pedra. E disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, verei a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Senhor, nós te entregamos, Senhor, essa noite em tuas mãos, Pai. E, Senhor, pedimos, Pai, para que tudo seja guiado conforme o teu Espírito, Pai. Deus, ministra aos nossos corações a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando eu estava meditando a palavra e eu estava lendo sobre a ressurreição de Lázaro, aqui nós vemos um dos milagres mais comoventes de Jesus. A palavra ela começa dizendo que Jesus ele estava profundamente comovido, porque se você ler um pouquinho antes, quando fala sobre a vida de Lázaro, fala que Jesus era um amigo verdadeiro de Lázaro. Ele fala que a palavra diz que Jesus amava Lázaro e amava Marta, amava Maria, que eram suas irmãs. Jesus amava a vida de Lázaro. E quando eu estava buscando no Senhor, o Senhor falou profundamente ao meu coração que assim como Jesus ressuscita Lázaro, Ele quer ressuscitar sonhos nos jovens. Amém? E algo que os estudos comprovam e que, de fato, quando a gente conversa com os jovens e quando está conversando com a galera, muitas vezes quando a gente pergunta assim, qual o seu sonho? A maioria das pessoas não sabe o que responder ou diz eu não sei. E, de fato, nós hoje temos uma geração que não tem mais sonhado, que não tem mais planejado, que não tem mais almejado as coisas, sabe? E assim como Jesus amava Lázaro, Ele realmente ama sonhos. Ele realmente ama a sua vida. E Ele está disposto, eu tenho certeza que nessa noite, o Senhor Ele quer tirar coisas que você acha que talvez esteja morta na sua vida, mas Ele quer trazer algo novo. Ele quer ressuscitar, sabe? E quando Jesus, Ele fala que Ele estava passando lá por essa cidade, muitas vezes a gente começa a questionar, sabe, coisas que a gente acha que a gente carrega e não está sendo executado na nossa vida, mas existe um tempo, existe um momento correto, existe um momento em que Jesus vai vir e vai agir em prol daquilo que você tem sonhado e você tem se alinhado à vontade de Deus. A palavra diz que onde não há visão, o povo se corrompe, em Provérbios. E realmente, se de fato você não tem uma visão, se você vive sem uma expectativa, se você vive sem essa visão que vem do Senhor, a gente vive uma vida desorientado. A gente vive algo que realmente não tem propósito. E muitas vezes o cansaço, as comparações, as redes sociais nos tem deixado nessa situação, sabe? De realmente deixar de lado as coisas que talvez antes você tinha esperança, as coisas que você tinha colocado como eu quero isso para minha vida. Eu quero ser esse profissional, eu quero construir uma família,
eu quero viver de fato uma vida diferente. E o Senhor, Ele realmente pode fazer isso em você e através de você. Quando Ele deposita algo no seu coração, pode ter certeza que Ele quer te usar através daquilo que Ele colocou no seu coração. Se realmente foi Deus que te colocou aquilo, se realmente foi Ele que entregou, Ele tem um propósito através disso. Então, essa palavra é uma palavra de realmente encorajar, sabe? E trazer você a talvez refletir em coisas que você já deixou de lado, em sonhos que talvez você nem acredita mais, mas que o Senhor sonha com você, que o Senhor quer trazer isso para a sua vida. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Salmos 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-te significa alegria, significa uma alegria profunda, ter prazer no Senhor. E Ele vai satisfazer aquilo que deseja o seu coração. Em Mateus 21, 22 diz assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a palavra é muito convicta que Ele tem sonhos para nós. E que Ele gosta e que Ele ama pessoas que têm sonhos. Porque senão Ele não falaria aquilo que tu pedirdes crendo, recebereis. E nem falaria que os desejos do seu coração seriam realizados. Aqui mostra mais uma vez o quanto que o Senhor se alegra e o quanto que Ele tem planos de esperança para nós. O quanto que Ele realmente quer pessoas posicionadas. O quanto que Ele quer uma geração que busca por algo maior, sabe? E Ele realmente quer usar a sua vida, jovem. Em nome de Jesus. Através desse texto, eu coloquei aqui três atitudes que o Senhor, Ele manifestou através da ressurreição de Lázaro. E a primeira atitude que realmente nós, como jovens que sonhamos e que queremos ter esses sonhos, é crer. No versículo 40 diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Jesus, Ele falou, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, quando você tem um sonho, quando você tem algo alinhado à vontade de Deus, o primeiro passo é você acreditar. E acreditar, Ele vai muito além das circunstâncias do que a gente pode ver. Acreditar é ver além do que os nossos olhos podem ver. Mas você que tem um sonho, não deixe de acreditar, porque Jesus, Ele é a resposta, Ele é a nossa esperança e Ele é o que pode realizar os desejos do nosso coração, amém? A palavra fala em Marcos 9, versículo 23. Marcos 9, 23, diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Aqui o Senhor, Ele mostra o quanto a sua grandeza é real. Ele fala que tudo é possível ao que crê. Então não existe limitações. Não existe, você vai até esse ponto. Se você acreditar, é possível acontecer na sua vida. E quando a gente fala que de crer, a gente vai exatamente buscar exercitar a nossa fé. Quando a gente fala crer, a gente pensa assim, é fácil falar, né, que crer vai acontecer. Mas quando nós somos cheios da presença de Deus, quando nós estamos buscando, aquilo é a nossa força, sabe? Nós não podemos, na verdade, colocar a nossa expectativa em humanos, nós colocar a expectativa em nossas próprias forças. Aqui Marta fala assim para Jesus. Disse Marta, Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias. Mas crer significa a gente dizer que mesmo que cheire mal, Ele ainda pode fazer na sua vida. Mesmo que a gente não consiga ver aquela circunstância sendo rompida, sendo vencida em nossa vida, o Senhor, Ele quer dizer essa noite para você, jovem, mesmo que ainda cheira mal, mesmo que você veja assim, que aos seus olhos não tem mais o que fazer, o Senhor pode realizar na sua vida. A força e a grandeza do Senhor, ela vai muito além daquilo que a gente consegue fazer. Então,
jovem, o Senhor ele realmente fala para nós nessa noite que Ele quer restaurar sonhos. Ele quer restaurar planos no seu coração que muitas vezes você acha que não pode acontecer. Às vezes a gente acha que porque na nossa família tem algo dando errado, isso é o que vai acontecer para nós, aquilo que está dando errado. Não aconteceu com a minha família, não é isso que eu estou vendo, isso já é o que vai estar destinado para a minha vida. Mas não use isso como uma convicção de fazer diferente, sabe? Sonhe com um casamento, sonhe com uma construção de uma família, sonhe com uma profissão que tem realmente um propósito. Tenha sonhos que sejam alinhados à vontade de Deus. Isso é algo transformador. Quando a gente sonha de acordo com a vontade de Deus, o Senhor realmente Ele transforma a morte em vida, assim como aconteceu nessa palavra. Amém? O segundo passo, depois de você acreditar, Jesus disse assim: tirem a pedra. E o segundo passo que eu coloquei aqui, que o Senhor ministrou ao meu coração, é que nós realmente precisamos retirar as pedras. E retirar as pedras é realmente entender que a gente precisa fazer parte do processo. Retirar as pedras significa que Deus faz o impossível, mas a gente precisa fazer o possível, sabe? Nós não podemos ficar esperando que as coisas tudo aconteçam e que, porque Deus colocou isso no meu coração, agora vai ser assim, amanhã vai acontecer. Não corra atrás. Tire as pedras que estão travando o seu caminho. Tire as pedras que muitas vezes está tampando o milagre de acontecer na sua vida. Nós não podemos ser dependentes das experiências das outras pessoas. Nós não podemos viver somente daquilo que os testemunhos têm falado, sabe? A maior certeza é algo que vem gerado no nosso coração e que vai alimentando essa esperança é quando nós temos as nossas próprias experiências. Você ter a convicção de que aquilo vai acontecer na sua vida depende da sua busca. Depende de você se mover para tirar a pedra. Depende de você renunciar a algumas coisas. Os primeiros discípulos, eles foram formados através de uma situação que em Lucas diz assim, que uma multidão se apertava para ver os ensinamentos de Jesus. Diz que a multidão, assim, imagina que um povo todo estava se apertando para ver aquilo que Jesus estava falando. E Jesus, ele viu 2 barcos parados na beira do mar. E ele chegou, sentou no barco e continuou ensinando as pessoas que estavam ali vendo. E Jesus olhou os pescadores que estavam lá lavando as suas redes. E ele falou assim para Simão Pedro: vai para as águas mais profundas, vai lá para dentro e joga a rede de novo. E ele falou assim: Jesus, Senhor, mestre, na verdade. Mestre, nós já estamos fazendo isso a noite toda e a gente não está pescando nada. Mas porque tu estás falando, a gente vai jogar de novo. E diz que ali Simão Pedro puxou as redes e quem estava acompanhando ele, que era Tiago e João, começaram a puxar as redes também e os barcos foram cheios de peixe. E nisso, quando aconteceu esse milagre da pesca, a palavra finaliza dizendo que Pedro, Tiago e João, eles se renderam a Jesus e falaram: agora a gente quer largar tudo que a gente faz e a gente quer te seguir. E isso nos ensina e chama muito a minha atenção de que existia uma multidão que estava ali ouvindo Jesus. Como o texto começou, existia aquela multidão que estava querendo os ensinamentos de Jesus. Mas quem realmente se rendeu a Ele e se tornou discípulo foi quem teve a experiência. Foi quem estava lá no barco. E Jesus, ele realmente faz isso com as nossas vidas. Quando nós temos experiências, quando nós buscamos a Ele, Ele faz o impossível e Ele faz isso se tornar algo esperançoso e que alimente realmente a nossa vida. E assim o Senhor nos convida nessa noite. A gente dá o nosso passo de tirar a pedra e de entender que para os sonhos se realizarem na nossa vida,
a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar. E muitas vezes as pedras, elas representam coisas que impedem o fluir de Deus na nossa vida. Muitas vezes as pedras podem ser o medo que paralisa a gente, pode ser pecados que sufocam a nossa vida e que o milagre já está pronto, sabe? Mas a pedra ainda está ali. A falta de perdão, as dúvidas que a gente começa a colocar, o orgulho, o desânimo, ou até as pessoas que nos travam. Mas essas pedras, elas precisam ser removidas para que o milagre aconteça. Isaías 57:14 diz assim: então se dirá: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. E nós precisamos realmente correr atrás e tirar os obstáculos da nossa vida. Tirar coisas que não nos pertencem, tirar coisas que às vezes estão travando mesmo e se tornando algo maior do que o milagre que já está pronto. Amém? E o último ponto, o primeiro ponto, é acreditar. O segundo ponto é retirar a pedra. E o terceiro ponto é agradecer. Antes de ver o milagre aqui, Jesus já tinha agradecido. Ele falou: tirem a pedra, e ele já disse: Jesus, Deus, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando isso para testemunhar que é tu que estás fazendo isso. Então, antes de você talvez vivenciar aquilo que o Senhor já fez na sua vida, antes de você estar desfrutando daquilo, já agradeça ao Senhor, porque já aconteceu. O Senhor já fez algo maior na sua vida. O Senhor já fez o milagre completo na sua vida. Ele já restaurou. Mas a gratidão aqui, ela é um selo de fé, é um selo de maturidade. E quando nós temos uma vida de gratidão, realmente se torna palpável as coisas na nossa vida. Os milagres realmente se tornam algo que todas as pessoas veem. E isso tem um único propósito: para que seja manifestado a glória de Deus. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, realmente agradeça, sabe? Realmente agradeça. Tenha uma vida de adoração. Tenha uma vida de entrega nas pequenas coisas, porque o Senhor já tem feito algo muito maior na sua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. E reforçando, o Senhor, Ele tem planos e tem sonhos para você. Acredite, porque Deus, Ele vai fazer. Remova as pedras, porque a obediência prepara o caminho. E tenha uma vida de gratidão, porque a glória sempre será dele. Amém? Eu vou repetir: agradeça, porque Deus vai fazer. Remova as pedras, porque a obediência prepara o caminho. E agradeça, porque a glória sempre será dele. Eu gostaria que nesse momento você, juntamente com o grupo de louvor, fechasse seus olhos e meditasse nessa palavra. E meditasse na transformação de algo que talvez você ache que esteja morto, mas Jesus, Ele quer trazer vida. Ele quer trazer uma renovação. Ele quer trazer uma restauração. Ele quer restaurar as forças. Ele quer restaurar a alegria. Ele quer restaurar sonhos. Ele quer realmente fazer algo na sua vida que seja para manifestar a glória de Deus. Adore o Senhor nessa noite.